Ô Bruno, e no Brasil, assim, como que a gente... Bom, a inflação tá boa, o país está indo bem, né, pelo que a gente falou aqui, em questão, assim, indo bem, olhando para outras economias, Isso, né, claro, isso. olhando para outras economias. Mas a inflação ainda tá aí. Como que a gente pode fazer para se proteger da inflação e deixar e fazer o nosso dinheiro render mesmo? Qual que é a dica que você daria? Bom ponto. Ó, só fazer um adendo. O Brasil apresenta números econômicos melhores do que grande parte dos países do mundo. Por exemplo, o desemprego não para de cair, está em 8,9. Ainda é alto. Mas falavam que ia estar em 20, está em 8,9. Despiora. Veio de 15 para 8,9. Não tem como não falar como não melhorou. Saiu dados do IBGE que pela primeira vez o Brasil tem mais de 100 milhões de pessoas ocupadas. Ah, mas 40 milhões é no trabalho informal. Tudo bem, mas está trabalhando, tá gerando renda e levando comida para casa deles. Eu, por exemplo, nunca quis ser CLT. Então tem gente que não quer ser, que não quer ser registrado, que prefere ser informal, porque ganha mais. Prefere. Então, assim, tá levando renda para casa. Mais de 100 milhões de brasileiros estão ocupados, dados do IBGE, né? De 15 dias atrás. A relação dívida-PIB do país estava em 78% pré-pandemia, foi para 90%, porque teve que pagar R$1 trilhão em auxílio e tal, já voltou para 77%. Então, são dados que a inflação está em 8%, 9%. Ainda é alta? Ainda é alta. Mas, gente, a gente viveu uma pandemia com todo mundo mandando ficar em casa, quebra de cadeia produtiva, queda de cadeia de suprimentos no mundo todo. A gente vê inflação, né? Uma guerra no meio do caminho. Todo mundo falava que o PIB do Brasil ia cair 10, caiu 4 em 2020. Então, dá para melhorar muito? Tem muito a melhorar? Sim, mas eu mencionei agora há pouco várias reformas microeconômicas que são chamadas as reformas... como é que chama? As reformas invisíveis, que melhoram a vida no dia a dia. A gente precisa aprender a ter calma, analisar que uma recuperação de um país não é do dia para noite. Você não constrói uma empresa do dia para noite, você não constrói uma amizade do dia para noite, você não constrói um relacionamento sólido do dia para noite. Você não construiu isso aqui do dia para noite. Leva um tempo. Então, sejamos mais maduros e adultos para entender que o processo de longo prazo é aquele que nos traz um resultado mais sólido. Né? Então, nós estamos no caminho. Basta a gente não retroceder institucionalmente. Né? E a gente tem um mês para isso. Você pode não gostar, não amar o Bolsonaro. Cara, o Bolsonaro é uma figura ali. Olha o em volta de tudo que está acontecendo. A equipe técnica, olha a equipe técnica, olha o resultado das estatais, olha as reformas, olha a liberdade que você tem. E então, isso é bom a gente falar, Bruno, também, da equipe, né, técnica. Porque antigamente era leiloado, né? Tal ministério vai para o partido que me apoiou, outro ministério vai para outro partido, e dentro deles ali ficava só pessoas que não faziam a parte técnica. Exato. A gente teve, e ainda tem resquícios. Eu já volto para te responder a parte da inflação, tá? Legal. Tem coisas, tiveram coisas importantes nessas eleições. Por exemplo, você conheceu ele aquele dia que você foi lá na minha empresa, na Aquavero, o Léo Siqueira, que foi eleito deputado pelo Novo agora. Olha a diferença dele para um candidato que é Kid Bengala. Assim, vai olhar, o cara é PhD, o cara estudou 3 vezes fora também. Alexandre Frota, Tiririca. Sabe, com todo respeito à pessoa artística, que eu nem conheço do cara, mas vai olhar como novas pessoas com muito mais conhecimento estão entrando no campo da política. Verdade. A gente pode até falar depois, que a gente mencionou aqui do Brasil 200, que a gente falou que eu faço parte. Vamos sim. Que a gente faz isso, mas enfim, olha a diferença de conhecimento. Vai analisando esse tipo, essas pessoas estão entrando e vão trazendo novas ideias, e vão trazendo ideias verdadeiramente importantes. Kid Bengala, olha o slogan do cara. Sabe assim, não. Então chega da gente colocar esse tipo de gente, sabe, na política. Deixa o cara no campo artístico. Mas só para voltar na tua pergunta inicial, então eu quis dizer que o Brasil tem dados econômicos muito bons dentre o mundo que a gente está vivendo. Então esses sinais a gente tem que alertar, né? Agora, o mundo ele é inflacionário hoje. A gente viveu durante uma década com o mundo sem produzir inflação, e a gente pode entrar nos conceitos macroeconômicos do porquê eu acredito nisso e o que eu acho que tiveram de erros, mas hoje a real é que a gente vai passar a viver talvez uma década mais inflacionária no mundo todo.
de alta de juros, de inflação. Isso já está acontecendo. Então você tem ativos ou investimentos em que você consegue se proteger da inflação. Por exemplo, títulos públicos NTN-B, atrelados à inflação, que paga IPCA mais 5, IPCA mais 6, depende do momento. Debentures, que paga IPCA mais 6, 7, 8 nesse atual momento, depende. CDBs, que paga IPCA mais 6, 7, enfim. Então tem que entender o perfil de cada um dos clientes, que esse é o meu papel que eu faço lá. Entender como é a sua composição de carteira, qual a tua necessidade de caixa, qual o teu... o teu apetite ao risco. E a partir daí a gente moldar uma carteira às suas necessidades. Basicamente é isso. E é bem tranquilo, né, se proteger, né? Porque hoje em dia, cada vez mais, o investimento ele é muito acessível, né? Então, com pouco dinheiro, você tem o acesso a grandes produtos, né? Igual você falou, Tesouro Direto, CDBs e tal. Então, é muito simples realmente se proteger.